Estás indeciso entre a Redmi Smart Band Pro e a Xiaomi Band 7? Então prepara-te que este vídeo foi feito mesmo para ti. A embalagem destas Smart Bands é muito parecida, apesar de terem cores diferentes. Até quando abrimos as mesmas, vemos a semelhança entre elas. E no interior temos as Smart Bands, os respectivos cabos de carregamento magnéticos e os manuais de instruções. De resto, não encontramos mais nada no interior de ambas as embalagens. Relativamente aos ecrãs, encontramos aqui formatos completamente diferentes. A Redmi Smart Band Pro tem um ecrã retangular muito idêntico ao da Huawei Band 7 e ao da Xiaomi Band 7 Pro, por exemplo. O mesmo tem 1.47 polegadas e tecnologia AMOLED. As bordas não são muito grandes e a qualidade de imagem é de facto bastante boa. Além de podemos contar com um brilho máximo de 450 nits e podemos ainda contar com a tecnologia de Always On Display e um sensor de luminosidade que consegue ajustar automaticamente o brilho do ecrã. A Xiaomi Band 7 vem com um ecrã também com tecnologia AMOLED e com um tamanho de 1.62 polegadas e com o formato a que já estamos habituados. Encontramos também a tecnologia de Always On Display, mas ao contrário da Redmi Smart Band Pro, na Xiaomi Band 7 não temos nenhum sensor que consiga ajustar automaticamente o brilho do ecrã. Na minha opinião, a Mi Band 7 tem uma sensibilidade do touch muito mais responsiva. Note que na Redmi Smart Band Pro por vezes seleciono funções que não quero, enquanto que com a Mi Band 7 é super raro isso acontecer. As pulseiras são extremamente parecidas, existe um pequeno pin que encaixa num dos buracos para prender ao pulso. A diferença é que a Band Pro tem um sistema proprietário da marca para prender ao módulo principal, o que torna mais difícil encontrar pulseiras para substituir. Além de que trocar as pulseiras não é uma tarefa propriamente fácil. No que diz respeito a sensores, ambas possuem sensores de batimentos cardíacos 24 horas por dia. Ambas possuem também um sensor de SpO2 que, no caso da Mi Band 7, consegue monitorizar os níveis de oxigenação no sangue de 5 em 5 minutos, enquanto que na Redmi Smart Band Pro apenas consegue de 10 em 10 minutos. Não acho que seja assim uma diferença tão significativa. No entanto, existem aqui umas diferenças que eu considero relevantes. Por exemplo, no caso da Redmi Smart Band Pro, é possível definir um valor para sermos notificados caso os batimentos cardíacos ultrapassem um determinado valor. Já na Mi Band 7 é possível sermos notificados caso esse valor seja ultrapassado ou caso esse valor deixe abaixo do valor normal. Relativamente ao sensor de SpO2 é igual. A Mi Band 7 permite que sejamos informados caso estes valores deixam abaixo do normal, enquanto que na Redmi Smart Band Pro simplesmente não é possível termos esta funcionalidade. E para quem procura uma Smart Band para controlar a saúde, estes fatores poderão ser determinantes e decisivos, principalmente para quem sofre de problemas cardíacos ou de problemas relacionados com a fraca oxigenação no sangue. Relativamente à fiabilidade dos sensores, posso-vos confirmar que já levei as duas para o ginásio e as leituras são praticamente iguais, quanto a isso podem ficar descansados. Ambas vêm também com sistemas avançados de monitorização de sono, em que é possível detectar os vários estágios de sono, assim como medir a qualidade de respiração enquanto estamos a dormir. Podemos ainda contar com aplicações para controlar a respiração e o stress, além de uma aplicação para controlar o ciclo menstrual, além de dar informação sobre os períodos mais férteis, o que é ideal para as mulheres. A Redmi Smart Band Pro possui mais de 110 modos de desporto instalados e 3 destes desportos são detectados automaticamente, como a corrida exterior, caminhada exterior e passadeira. Já a Mi Band 7 vem com 110 modos de desporto instalados e consegue detectar automaticamente 4 destes desportos, que são a caminhada, corrida, bicicleta elíptica e máquina de remo. Em ambas conseguimos visualizar bastantes detalhes do exercício, como a distância percorrida, calorias queimadas, número de passos, velocidade média, frequência cardíaca média e zonas de frequência cardíaca, tudo na própria Smart Band, o que dá imenso jeito. No que diz respeito à autonomia, podemos contar com cerca de 8 a 10 dias de utilização real em ambas as Smart Bands. Neste aspecto, elas estão mesmo equivalentes. Em todas as Smart Bands que eu testo, ativo sempre a monitorização de batimentos cardíacos e SpO2 24 horas por dia. Claro que se desligarem estas funções vão ter mais autonomia, mas com tudo ativado já sabem aquilo com que podem contar. Para carregar ambas as Smart Bands demora cerca de 1h30 e o método de carregamento é por via magnética, que em ambas as Smart Bands até suporta bastante bem e não correm o risco de o ímã sair do sítio. A norma de certificação 5ATM também está presente, ou seja, ambas as Smart Bands são à prova de água até 50 metros de profundidade. Ou seja, são as Smart Bands ideais para quem quer utilizar para desportos que envolvam água. Apesar de nenhuma das Smart Bands ter um módulo de GPS integrado, as mesmas conseguem utilizar o GPS do smartphone. Claro que isto implica terem de levar o vosso smartphone quando vão fazer o vosso exercício, mas ao menos existe essa possibilidade. Infelizmente, nenhuma das duas possui um módulo NFC para pagamentos contactless. A Redmi Smart Band Pro consegue ser ligeiramente mais barata do que a Mi Band 7 e conseguem comprar ambas estas Smart Bands em qualquer loja física ou online. Na descrição deste vídeo vou lá deixar alguns links destas e de outras Smart Bands aos melhores preços, por isso se estiveres curioso já sabes. Tanto a Redmi Smart Band Pro como a Mi Band 7 são excelentes Smart Bands com preços super competitivos. E a nível de funcionalidades até são bastante parecidas. A Mi Band 7 tem a vantagem de dar para definir muitas opções na própria pulseira, ou seja, nesse aspecto acaba por ser mais completa e não é necessário recorrer tantas vezes ao smartphone. Além de que, tal como eu já referi mais atrás, eu prefiro o touch da Mi Band 7, pois é mais responsivo e não falha tantas vezes. No entanto, a Redmi Smart Band Pro tem um sensor que ajusta automaticamente o brilho do ecrã, entre outras funções que até podes preferir. A verdade é que tanto uma como outra são excelentes Smart Bands e a Redmi Smart Band Pro até acaba por ser mais barata, mas na minha opinião eu prefiro a Xiaomi Band 7. E tu, qual é que preferes?
Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixares aqui em baixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.